Boa noite, uma alegria estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, divulgando os princípios, os valores, as bases da doutrina espírita. É uma alegria, meu nome é Vânia, hoje eu e meu companheiro João Firmino, que somos ambos trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré, no município de Poá, São Paulo, estamos responsáveis por fazer um ligeiro estudo de 3 obras da doutrina espírita, a saber, Fonte Viva, que são 180 mensagens ditadas pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, nosso saudoso Chico. Em seguida, abordaremos um trecho, uma mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma grande e confortadora obra da codificação espírita. E, posteriormente, faremos 2 questõezinhas, na verdade, uma questão e seu desdobramento do Livro dos Espíritos. Fiquem conosco e, neste momento, para iniciarmos da melhor forma possível essa live, vamos juntos, unindo os nossos corações para juntos elevarmos o pensamento a Deus e buscar a sintonia com os bons espíritos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja e assim será, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos então iniciar esse ligeiro, breve estudo com a obra Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 151, cujo título é atual, atualíssimo eu diria, e é uma temática de todos os tempos. Desde que o mundo é mundo, temos essa problemática. O tema é maledicência. E o texto, que é ditado por Emmanuel, se inicia com uma frase de Tiago, um dos apóstolos. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Isso está em Tiago 4:11. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama por vezes a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil, que pode conduzir o discípulo
a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Maledicência. A maledicência é um hábito muito pernicioso de julgar a atitude do nosso próximo. Há quem diga: não tenho vícios, não bebo, não fumo, não uso drogas, nem como carne. Porém, a pessoa tem o vício, o mau hábito da maledicência, ou seja, fala mal do outro. E Tiago nos esclarece em sua palavra que aquele que julga o outro deixa de ser observador da lei, porque nós somos criaturas. Deus, em última instância, é quem nos julga, é quem sabe de tudo e de todos. Entretanto, Deus não nos julga, não fala de nós. E mais, por não nos julgar, por nos amar em sua misericórdia infinita, é que Deus deixou-nos leis perfeitas e de tal monta que o que fizermos ao outro é a nós que fazemos. Então, disse Jesus, com a mesma medida que julgardes o outro, será igualmente medido. Então, nós sabemos que falar mal do outro é falar mal de nós mesmos, é atrair energias baixas, densas, para nós mesmos. Então, a maledicência, por ser um hábito pernicioso, demanda de nós um esforço para que tenhamos força de vontade para não ter mais esta conduta. Veja bem, Emmanuel, no decorrer da sua temática, ele nos fala principalmente daquele falar mal, que teve uma conversa, depois as pessoas se separam, e aí os comentários posteriores. E eu diria mais, quando uma pessoa está num grupo, aí a pessoa está lá, estão conversando, a pessoa sai, começam a falar mal daquele ausente. Isso é terrível. Isso depõe contra nós. Então, num dado momento também, Emmanuel nos recomenda que quando o problema for de difícil solução, que nós procuremos a companhia do Mestre. Ora, quem é nosso Mestre? É Jesus, nosso amigo, nosso irmão. Então, quando Emmanuel nos fala para procurar o Mestre, é o mesmo que dizer: consulte o Evangelho de Jesus, porque ali encontraremos os ensinamentos necessários para resolver qualquer contenda, qualquer situação que nos pareça impossível de resolver. Nós conseguiremos resolver tudo, aplicando em nós mesmos, em nossa conduta diária, os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos recomendou: ame ao próximo como a si mesmo. Se seguirmos este ensinamento básico, solucionaremos os mais intrincados problemas. Lembremos que Deus instituiu a lei de sociedade, ou seja, quer que vivamos juntos, em família, no trabalho, na escola, na nossa vida de relação. Então, ninguém progride sozinho. Todos precisamos uns dos outros para evoluirmos, para progredirmos.
Então, esses eram os comentários a respeito da questão da maledicência. Eu vou agora fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para que possamos dar continuidade ao nosso estudo. E hoje escolhemos um capítulo dos mais curtos, se não um dos mais curtos do Evangelho segundo o Espiritismo, e é justamente aquele que fala do nosso Mestre Jesus. O título do capítulo: O Cristo Consolador. Escolhemos os itens 1 e 2, é uma leitura pequenina, mas que encerra preciosos ensinamentos. O jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Agora vamos à explicação luminosa e sublime de Kardec. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Meus amigos, vejam que nós precisamos observar a lei de amor, a lei de Deus, a lei que Jesus veio nos ensinar. Então, sejamos observadores da lei e não críticos, como Emmanuel nos citou em sua mensagem de hoje sobre a maledicência. Vejam que as duas mensagens se entrelaçam perfeitamente. E eu vou passar agora a palavra para o João Firmino, para que ele possa dar a sua contribuição e nos falar do jugo leve, que é o jugo trazido pelo Mestre Jesus. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Paz e luz em nossos corações, em nossos lares, neste momento que estamos na nossa live, na nossa interligação com a doutrina, com o Evangelho de Jesus, precisamente neste instante. O capítulo 6, o Cristo Consolador, né? É o nosso mestre, é o nosso irmão maior, é o nosso referencial para chegarmos ao Pai, nosso mestre querido, nosso irmão Jesus. Tanto assim o é, que ele próprio nos dissera inúmeras vezes, em todas as oportunidades que teve, nos considerando como irmãos, porque ele dizia, né,
bom é o Pai é que me enviou. Oremos e busquemos, né, a sintonizarmos com o Pai querido, e muitas outras falas que ele se utilizou para nos posicionar como irmãos e como filhos de Deus que todos o somos. E quando esteve aqui encarnado conosco, o Cristo nos disse que, num dos momentos que ele estava a falar com os seus discípulos, e interrogado sobre se ele iria partir, se ele iria, num dos momentos, deixá-los a sós, ele disse que não nos abandonaria, não os abandonaria, porque ele iria partir, sim, teria que subir ao plano espiritual, mas que enviaria o Consolador prometido, que viria dizer tudo o que ele disse, muito mais ainda. Isso ele se referia ao consolo trazido pelos Espíritos, que viria mais tarde dar continuidade à sua mensagem de trazer luz, esclarecimento, ensinar-nos a convivência com os nossos irmãos, e uma convivência baseada, sustentada pela verdade, pelo amor e por todos os outros sentimentos, como paciência, indulgência. E aqui ele nos fala, nesse trecho, os Espíritos nos fala sobre o Cristo Consolador. Então, o capítulo é ótimo, é um dos menores capítulos do Evangelho. Eu diria que não é um dos menores, mas entre os menores é o menor de todos. Mas ele tem uma profundidade, traz aqui ensinamentos preciosos que já ouvi algumas vezes falar: se nós perdêssemos todos os ensinamentos do cristianismo, mas nos restasse o Sermão da Montanha, a síntese do cristianismo, toda a sua essência, continuaria conosco através do Sermão da Montanha. E eu às vezes posso até dizer, me veio na mente agora, alguns dos irmãos podem até discordar, porque têm direito para isso. Se nós perdêssemos todo o Evangelho, todo o conteúdo do Evangelho de Jesus, mas nos restasse só o 6º capítulo que fala do Cristo, da sua mensagem, nós estaríamos com a obra de moral de Jesus, a moral da doutrina espírita, na sua essência maior, em mãos, através de o Cristo Consolador. Porque aqui ele nos fala do consolo, da verdade, da convivência, de como vivenciarmos uns com os outros e convivendo à luz da doutrina do amor, da paz, da verdade, da sinceridade que ele nos ensinou. Então, hoje falando sobre o jugo leve, né? Isso é formidável para todos nós, porque a lição do Fonte Viva nos falou da maledicência, e aqui nos fala do jugo leve, né? Ou seja, aquele que foge à convivência, ao exercício diário desse jugo leve, ele vai estar inserido no contexto da maledicência, porque fugindo do amor e fugindo da verdade que está contido no Evangelho de Jesus, e principalmente no capítulo 6º, nós, o indivíduo, e nós que fugimos desta realidade, estaremos suscetíveis de nos cairmos
constantemente na maledicência, ao estarmos mais vulneráveis às influências dos espíritos negativos, porque a própria doutrina, os espíritos nos fala através do livro dos espíritos que os espíritos interferem muito mais na nossa vida do que nós possamos imaginar. Se fugirmos, se distanciarmos-nos da moral de Jesus, que está aqui consubstanciada no Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente no consolo através da luz e da verdade, que é a doutrina que os Espíritos têm nos passado, com certeza, que os Espíritos de luz têm nos passado, com certeza estaremos vulneráveis às influências, à interferência dos espíritos inferiores, que, aproveitando da nossa sugestiva ação através da maledicência, vão encontrar, diríamos assim, um prato cheio para nos desviarmos do caminho do bem, para nos levar a ações infelizes, negativas, que nos causarão muito sofrimento. Por quê? Porque não é que Deus permite que os espíritos inferiores nos assediam, nos prejudicam, mas somos nós, que ainda pequenino que somos, nos distanciamos do Mestre, dos seus ensinamentos e do Pai amantíssimo, porque eu volto a frisar que Jesus é o nosso referencial, é o nosso elo de ligação, é o parâmetro que temos para atingirmos e para chegarmos a Deus. Porque através de Jesus, dos seus ensinamentos, fica muito mais fácil, muito mais próximo. Mas se nós nos cairmos na maledicência, os espíritos inferiores estarão mais próximos de nós do que os benfeitores amigos. Abriremos um canal de sintonia, de ligação, de conexão com os espíritos inferiores, que vão nos possibilitar agirmos de uma maneira pequena, infeliz, obscura, e estarmos aí, não é, fugindo do ponto principal que deve nortear o coração, a mente e a ação do cristão, e principalmente a mente, a ação do espírita, porque nós temos uma responsabilidade muito grande a cada dia, a cada momento, por termos abraçado a doutrina espírita, aceitado o convite da verdade, e hoje estarmos nos aperfeiçoando, estarmos nos abraçando estes princípios básicos, que é uma maneira de vivenciarmos o amor e a verdade que Jesus nos ensinou, de estarmos aptos a receber constantemente o Consolador que Jesus nos prometeu, que era nos enviar os Espíritos da Verdade para nos proporcionar consolo, para nos proporcionar tranquilidade, para nos proporcionar o melhor meio possível para estarmos a cada momento bem mais próximo e bem mais receptivo à ação dos bons espíritos e também à ação amorosa, fraterna e verdadeira de Jesus para com todos nós. Eu vou ficar por aqui e vou passar novamente para a Vânia, que vai nos trazer as duas perguntas do Livro dos Espíritos, para continuarmos nesses instantes finais da nossa live de hoje. Meus amigos, na continuidade, como eu havia dito no início da nossa live, teremos duas questões. Na verdade, é uma questão e o seu desdobramento.
É a questão de número 572 e 572A. A pergunta de número 572 diz o seguinte: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Então, o que Kardec está perguntando, se a missão de um espírito, ele é compulsoriamente, ele é obrigado a aceitá-la ou realizar esta missão, ou depende da vontade dele aceitar ou não. A resposta é muito curtinha, olha só, porque os espíritos são muito concisos. Ele a pede e alegra-se de a obter. Olha só, o que os espíritos superiores nos falam é que o espírito pede a missão. Mas por que será que ele pede a missão? Porque aquilo para ele, além de ser uma grande alegria, uma grande oportunidade de fazer o bem, é também uma oportunidade de evoluir, de progredir intelectual e moralmente. Vamos lembrar que missão é sempre algo bom. Ninguém tem a missão de destruir, ninguém tem a missão de matar. E isso pode ser aqui na nossa linguagem terrena. Pode ser, a missão dele era de destruir tal coisa ou aquilo. Não. A missão, do ponto de vista que estamos abordando, é sempre algo para o bem. Então, o espírito, ele se alegra e quer muito cumprir, porque os espíritos missionários, diferentemente daqueles que, como nós, vivem em provas, porque a prova, ela gera uma apreensão em nós, mas os espíritos que são missionários são espíritos experientes, que já passaram pelas provas, foram bem-sucedidos e a missão vem coroar os seus esforços em melhorar-se. E eles têm capacidade para levar a cabo a missão, aquela tarefa no bem. A questão de número 572A vai nos falar o seguinte: a mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Será que determinada missão vários querem, porque eles querem fazer o bem? Então, será que isso acontece? E os espíritos dizem: sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. E eu vou pedir para o João fazer um breve comentário sobre esta questão. Quer dizer, muitos querem se candidatar, porém poucos são aceitos, nem todos são aceitos. Então o João vai comentar um pouquinho para a gente. Os espíritos têm a liberdade de pedir, mas o Pai, as autoridades do plano espiritual têm autoridade para não aceitar o pedido, avaliar a condição do espírito, porque a missão ajuda muito os espíritos, esses que reencarnam com missões elevadas, vêm com uma mediunidade, vamos supor assim, praticamente rara, única, de exercitá-la aqui no plano físico com responsabilidade, com seriedade, com honestidade. São raros, porque não é fácil ter uma faculdade mediúnica elevadíssima, e tem que ter renúncia, tem que ter condições mínimas para exercê-la. E aqui na Terra, as tentações, vamos dizer assim, para tentar desviar um médium
do seu foco, do seu caminho mediúnico, do seu exercício, da prática do bem, é enorme. Então ele tem que ter uma bagagem, um vigor, uma responsabilidade altíssimo para desempenhar. Nós falamos muito hoje do Chico, do Divaldo, de um Raul e outros mais, né, que desempenharam, que foram excelentes médiuns, mesmo dentro da doutrina, mesmo fora da doutrina espírita. Nós temos também grandes missionários que vieram e deixaram exemplos grandes, mas esses também sofreram. A mediunidade do Chico, que é o que esteve assim mais próximo de nós durante todo o seu exercício mediúnico aqui na Terra, não foi assim um mar de rosa, uma vida só de alegria, só de prazer. Não, ele sofreu, teve tentações, perseguições, acusavam ele disso e daquilo, e em todos os campos os espíritos inferiores estavam presentes para tentar tirá-lo da sua missão. Lógico que ele tinha também uma proteção espiritual extraordinária, proporcional ao tamanho, à responsabilidade da sua mediunidade. Mas é preciso, e eu costumo dizer que os espíritos superiores nos ajudam numa metade, mas a outra metade depende da nossa vontade, da nossa responsabilidade, porque temos também que ter conhecimento, discernimento, renúncia e uma série de outros valores para que a mediunidade seja exercida dentro dos princípios básicos do amor, da caridade, da honestidade, da responsabilidade, de quando nós reencarnamos com essa responsabilidade, assumimos perante as autoridades maiores e ao desígnio de Jesus de exercê-la com destemor, com fidelidade ao amor e à causa. Então, nós temos muitos médios que fracassam, muitos médios que deixam a desejar e depois sofrem as consequências diríamos assim, da sua falha, da sua negligência, da irresponsabilidade, porque ter uma mediunidade missionária, levá-la até o fim, com justiça, com amor, com honestidade e responsabilidade, não é tarefa fácil não, não é não. Ser espírita de uma maneira geral é gratificante, é bom, é prazeroso, é luminoso, nos reconforta, sim, mas são muitas as criaturas que vão às casas espíritas, acham uma maravilha, se sente como se estivesse no paraíso nos primeiros dias, nos primeiros momentos, depois ela se afasta. Quando ela vê que aquilo é gostoso, é maravilhoso, é bom, mas é preciso trabalhar a si próprio, né? Aplicar aqueles ensinamentos em primeiro lugar a si mesmo. E a responsabilidade de ser espírita, a dedicação, não é para todos. Tem muitos que fracassam, nós vemos isso no dia a dia, na vida diária. Depois o indivíduo fala, eu frequentei, eu estive na casa X, na casa Y, fiz aquilo, fiquei muitos anos dentro do espiritismo, mas hoje eu me sinto bem. Me encontrei com Deus na igreja evangélica tal, Y, assim. Por quê? Porque ele não estava ainda preparado. Eu costumo às vezes até dizer que a doutrina espírita é a pós-graduação do cristianismo. O indivíduo nasce numa igreja evangélica, nasce numa igreja católica, segue ali os seus preceitos, os seus ensinamentos,
vivencia os primeiros anos, vamos dizer assim, do cristianismo, mas depois é preciso que ele exercite esses ensinamentos, coloque em prática, fazendo uma pós-graduação dentro do Espiritismo, para depois de ter sido aprovado na prática, no estudo, na convivência, na aplicação dos ensinamentos espíritas para consigo e para com o próximo, aí ele vai estar aprovado para ser realmente um cristão, aquele cristão verdadeiro que está aprovado e condicionado a estar mais próximo de Jesus, para que num futuro promissor ele venha, não é, estar entre os trabalhadores, eu diria, da primeira hora, né? Da primeira hora. Muita paz, muita luz para todos nós. O relógio já está avançando, ele não para e nós temos que obedecê-lo com responsabilidade. Que Deus nos abençoe e eu passo para a Vânia para ela fazer o encerramento, as vibrações e a prece final. Amigos queridos, vamos lembrar que Deus jamais coloca fardo pesado em ombros frágeis. Então, grandes missões só são realmente designadas para espíritos com alta envergadura moral e espiritual, capazes de levar a cabo esta grande responsabilidade. E tenhamos a certeza que um dia cada um de nós chegará a ter grandes missões. Só dependerá de nós. Isto é líquido e certo. Um dia teremos. Quando? Só dependerá de nós. Queridos amigos, vamos então agora juntando mais uma vez os nossos corações, os nossos sentimentos, na alegria de estarmos juntos. E assim, vamos nos conectando com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. E a ela, a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus na Terra, que elevaremos o nosso pensamento e a ela pediremos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem conosco todos os dias, na hora da Ave Maria, às 18 horas. Sintonizem conosco todos os dias, às 18 horas, as nossas lives. Inclusive, as de quarta-feira também passaram a ser às 18. Agora fica mais fácil de lembrar. Queridos amigos, às 18 horas contamos com vocês. Depois de assistirem no Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, lá no YouTube, vocês poderão dar o seu like, ajudando-nos a impulsionar o nosso canal, ajudando-nos a divulgar a doutrina espírita, essa doutrina que esclarece, conforta e consola. Um abraço apertado a cada um de vocês. Tudo de bom, um ótimo final de quinta-feira, paz e luz aos nossos corações. Façamos brilhar a nossa luz com Jesus. Até a próxima!